e as mãos que o Senhor nos deu. Mãos estas que podem fazer o bem, mãos estas que podem amar. E para isso, nós vamos pedir ao Senhor: Senhor Deus, me usa. Me usa para que eu possa amar mais o meu irmão. Me usa para que eu possa fazer o bem àquele que precisa. Senhor Deus, me usa para que eu possa fazer a tua vontade. E assim, Senhor, um dia poder estar contigo. O hino que nós vamos cantar agora é o hino Usa-me. Que mais uma vez você possa meditar e sentir o Senhor falando ao seu coração. Eu entrego em tuas mãos as conquistas. Eu entrego em tuas mãos os fracassos. Eu entrego em tuas mãos os meus sonhos. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Pra tua glória, faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Eu entrego em tuas mãos o meu choro. Eu entrego em tuas mãos o meu riso. Eu entrego em tuas mãos minha casa. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me pra tua glória. Faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Sopra em mim, Espírito Santo, trazendo o frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento pra te honrar, pra te honrar. Sopra em mim, Espírito Santo, trazendo o frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento pra te honrar, pra te honrar. Usa-me pra tua glória. Faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro.
Louvado seja nosso Deus pela sua vida, pela vida de cada um que aqui está. Neste momento, convido você a curvar a sua fronte. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, não somos merecedores de tamanho amor, mas ainda assim o Senhor nos escolheu amar. E Pai querido, nós sabemos que nada do que o Senhor faz em nossa vida é por acaso ou em vão. Por isso nós depositamos nossa confiança em Ti. Por isso entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Nós pedimos que este dia, que esta noite, seja um momento em que o Senhor fale ao nosso coração. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vejo que aqui nós temos rostos que não estavam aqui ontem, pode se sentar. E no dia de ontem, nós nos dividimos em grupos, pequenos grupos de 5 pessoas. Hoje nós faremos isso mais uma vez, mas eu vou pedir a você que você não faça o mesmo grupo que você fez ontem. Hoje, você vai se reunir com pessoas que você não se reuniu ontem. Quem não estava ontem, logicamente, não tem esse impedimento. Então, se dividam, peço aos irmãos membros desta igreja que acolham aqueles que estão nos visitando hoje e que vocês possam compartilhar uns com os outros os pedidos do seu coração. Se você tem alguma angústia, se você tem alguma tristeza, que quer que os irmãos orem, se você tem algo a agradecer, algo para dizer, o Senhor fez isso na minha vida esta semana, compartilhe com seus irmãos, façam esses pequenos grupos de 5 pessoas, 6 pessoas, e daqui 7 minutinhos nós vamos louvar o nosso Deus mais uma vez.
Quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver parecendo que não há saída, lembre-se de que hoje você compartilhou com irmãos queridos seus motivos pelos quais orar. E eles estarão orando por você todos os dias. E o Senhor Deus vai te responder, o Senhor Deus vai te ouvir. Não duvide nem por um instante, porque quando no escuro você pensa estar sozinho, você não está, porque o Senhor está lá. O hino que nós iremos entoar agora chama Deus nos ouvirá. E essa é a maior verdade que você pode acreditar nesta noite. O Senhor Deus te ouve, o Senhor Deus te responde. Vamos cantar? Se coloque de pé. Na oração erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois cremos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder, enfermos são curados pela fé, os lares destruídos são erguidos outra vez, a vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Aquilo que pedimos em favor de alguém, Deus sempre sabe como atender. Perante sua face então, unidos como irmãos, clamamos com maior fervor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, bondoso Pai. Obrigado a Deus porque até aqui o Senhor nos guardou. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado a Deus por cada lar aqui representado.
Que nessa noite o teu Santo Espírito, Deus, venha falar aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Nesse momento, a tua palavra será aberta. Que não seja eu que fale, mas que o Santo Espírito fale por mim. Entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pode se assentarem. Boa noite. Que bom que você está aqui, vendo rostos diferentes. Que Deus abençoe você nessa noite. Que você possa sair daqui com a certeza que teve um encontro com o Senhor Jesus. Eu quero recapitular de sábado até agora. Sábado, o Vitor falou sobre a volta de Cristo, no sábado. No domingo eu falei sobre a perseverança dos jovens e de nós também, claro. Ontem o Cláudio falou sobre a fé, uma fé genuína assim como Abraão tinha em Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre o dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo. Eu quero falar antes para vocês uma coisa interessante. Tem irmão adventista que pensa, que acredita que dom e talento são a mesma coisa. E não é. Talento, todos nós nascemos com ele. Tem pessoas que desenvolvem seus talentos. Tem pessoa que pega um pedaço de madeira e faz uma obra de arte, a coisa mais linda, né? Não sei se você já viu. Mas faz uma coisa linda. Ou seja, isso é um talento. Todos nós nascemos com dom. E quando é que nós recebemos um dom? Quando isso acontece? Eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 38, mas primeiro vamos ler os versos primeiro do 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler aqui do verso 1 até o verso 4, e depois nós vamos ler quando é que nós recebemos os dons, certo? Todos acharam? Atos dos Apóstolos, quem não tiver Bíblia, tem aqui a leitura para você acompanhar, tá bom? Não fica... Hoje você vai ler também, tá bom? Ali você pode acompanhar. Vamos ler o verso. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar estavam todos reunidos. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e possuía uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outros idiomas. Não foi língua estranha, viu, queridos? Nota isso aqui. Passaram a falar em outros idiomas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Olha só. Por que outros idiomas? Ou outras línguas, não línguas estranhas. Quero dar uma notícia para vocês. Deus não fala em línguas estranhas. Deus não fala em línguas estranhas. Deus é transparente. Deus é transparente, Ele não fala em línguas estranhas. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um colega lá no meu trabalho, que ele era da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, uma das assembleias mais tradicional. E ele, uma vez em quando, ele me perguntava, fazia essa pergunta para mim. Perguntava se eu falava em língua. Eu falei, eu falo português. Não é tão claro, mas eu falo português. Ele falou, não é essa língua aí, é língua estranha. Eu falei, não, eu não falo. Ele falou, sabe o que para mim? Então você não tem o Espírito Santo. Imagina só, Claudio, quantos anos você tem de adventista? Imagina só, se você nunca falou em língua, para ele você não tem o Espírito Santo. Olha que coisa, né? Olha como é que eles entendem. Agora eu peço para que vocês falar em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, verso 37 e o verso 38. Olha o que diz lá. Vamos ver. Aqui tem pontos interessantes para nós aqui. Ó. Verso 37 e o verso 38. Olha só. Ouvindo eles estas coisas,
compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que faremos, irmãos? Olha só. Naquele dia do Pentecoste, tinha de 14 a 15 nações naquele lugar ali. Imagina agora, esse mês nós tivemos a Copa do Mundo, né? Quantas nações não se reuniram ali para assistir essa Copa do Mundo, né? Nações, com suas línguas, cada um tem com seu idioma. Naquele dia tinha de 14 a 15 nações reunidas naquele local. E aí eles ouvindo os apóstolos ali, cheios do Espírito Santo, falando nas línguas deles, o coração deles começaram agora a pegar o quê? Ficar, sabe, fervendo, pegando fogo, sabe? Entenderam que era o Espírito Santo, entenderam que era Deus. E eles fizeram essa pergunta: o que faremos nós, irmãos? Já chamaram até Pedro de irmãos e os apóstolos. Olha só que coisa interessante. E o verso 38, aqui tem algumas coisas muito interessantes para nós, que diz assim, ó: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem o Espírito Santo quando você se arrepende, quando você se batiza, os teus pecados são perdoados e ali dentro do tanque mesmo você recebe o dom do Espírito Santo. Não é você ficar falando em língua, sabe? Falando em língua, esperando você falar em língua. Às vezes passa 10, 20, 30 anos na igreja e você nunca falou em língua. Isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Quando você desce ao batismo, Deus já te dá o dom do Espírito Santo, imediatamente. Por que que Deus dá esse dom do Espírito Santo para nós? É para nós ser o melhor? Não é isso não, querido. É para nós conduzir a igreja de Deus. Conduzir os irmãos, cuidar dos irmãos. Eu quero que você mude, vamos lá para Efésios. Tem uns versos muito interessantes, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Aqui é a multidão, aqui é Pedro pregando para a multidão, olha só, tanta gente. Naquele dia, Deus deu para Pedro o dom da palavra. O dom da palavra. E Pedro pregando ali, 3.000 pessoas se converteram. Olha que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 4, verso 11, tem um texto aqui na tela, se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar, mas o verso 11 diz assim: foi Ele quem nos deu, que deu às pessoas, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Olha só, aqui tem cinco classes de pessoas, que essas pessoas têm que estar à frente da igreja. Essas pessoas têm que cuidar da igreja, certo? Reunido com mais pessoas que cuidam da igreja, mas essas 5 pessoas, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses estão à frente. Trazendo para nós hoje, é pastor, ancião, diácono, professor, cuidar da igreja de Deus. Por que que Deus deu esses dons para as pessoas? Ele fez isso para o aperfeiçoamento do povo de Deus, para o serviço cristão. É por isso que Deus deu o dom para quê? Para o serviço cristão. É para aperfeiçoamento da igreja. Para o serviço cristão, para edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, querida, que Deus nos escolheu para cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, nós temos que ter um cuidado maior com os irmãos. E eu percebo muitas vezes que nós temos negligenciado isso, né? Olha o verso 13. Até que todos cheguemos a uma única maneira de crer e no completo conhecimento do Filho de Deus. Assim seremos pessoas maduras, alicerçadas, alcançaremos a altura espiritual de Cristo. É por isso que Deus nos concede o poder do Espírito Santo, os dons, para que nós possamos ser pessoas maduras, sabe, pessoa com a mente igual à mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo pensava.
Nós temos que agir como Cristo agia. Nós temos que fazer como Cristo fazia. É para isso que nós fomos chamados. Eu quero ler aqui com vocês uma parte do livro de profecia que tem aqui, que diz assim, ó. Aqui vai repetir. Aqui a irmã Eloate escreveu no livro Recebereis Poder, na página 217, ela escreveu assim: profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e professores. Mestre e professor é a mesma coisa. E professores, devem todos trabalhar pelo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Este objetivo não merece cuidadosas atenções? Ela faz essa pergunta, ó. Esses objetivos de você cuidar da igreja de Deus não merecem uma atenção maior? Não conseguimos definir que tem havido negligências em alguns trabalhos especial da igreja, pelo fato de os santos não terem atingido a perfeição que Deus quer que eles atinjam. Olha só, tem havido algumas falhas entre nós. E nós temos que cuidar mais para que nós possamos ter uma perfeição do jeito que Deus quer. Isso chama-se vida santificada, queridos. Nós temos que santificar as nossas vidas. Vou falar mais uma coisa. Sem o Espírito Santo, olha aqui para mim, ó. Sem o Espírito Santo, ninguém vai entrar no céu. Você pode ter certeza disso. Você pode falar, mas eu creio em Jesus. Mas eu creio em Deus. Mas sem o Espírito Santo, ninguém vai entrar no céu. Para mim, até Jesus, primeiro eu tenho que ir ao Espírito Santo. Porque é Ele que vai me conduzir a Jesus. É Ele que vai me convencer. A Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence. É Ele que está conosco todos os dias. Nesse mundo turbulento que nós vivemos, mas Ele está com você. E você pode acreditar nisso, que Ele está com você. Então, queridos, um dia, Saul foi ungido por Samuel. Recebeu o Espírito Santo. Só que ele começou a virar as costas para o Espírito Santo. E olha o que aqui diz lá aqui em Efésios mesmo, no capítulo 4, verso 30. Olha esse conselho que Paulo dá para mim e para você nessa noite. Esse conselho é para nós. 4 e o verso 30. Diz assim, olha só. E não entristeça o Espírito de Deus, no qual foste selado, e que nos guiará até que o Senhor venha nos buscar. Olha só. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu já entristeci o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes você também entristeceu o Espírito Santo de Deus? É Ele que nos guia até Jesus vir nos buscar. Nós vivemos debaixo da proteção do Espírito Santo. Ele cuida de você. Ele guia você. Não sei se você ainda está ouvindo aquela vozinha, de vez em quando, falando no seu ouvido. Olha, não faz isso. Olha, isso aí que você vai fazer está errado. Ele fala ao nosso ouvido. Nós escutamos aquela voz. Sabe? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Nós temos que ter uma vida pautada nas mãos de Jesus. Porque Deus, Ele ama você demais. E Ele não quer te perder. Ele quer que você esteja com Ele na eternidade. Esse é o desejo de Deus. Deixa eu ver mais um verso aqui para nós lermos. Olha só. 1 Tessalonicenses. Esse verso não estava ali, mas eu vou colocar ele aqui, porque é muito importante para nós. Diz assim, ó. Não atrapalha a ação do Espírito Santo. Tem outras versões que dizem assim, ó, não apague o Espírito Santo. Ou seja, nós não devemos apagar o Espírito Santo das nossas vidas. Não podemos. Porque Ele vai conduzir você até a volta de Jesus. E você pode ter certeza disso. Ele vai conduzir você até a volta de Jesus. Deus é maravilhoso para conosco. Deus cuida de nós com amor especial, com carinho. Sabe, querido, Deus cuida de cada um de nós com amor que nós jamais, de nós mesmos,
nós não vamos ter. Sabe, Deus, um dia, desceu na pessoa de seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para morrer numa cruz por mim e por você. Por mim e por você. Porque Ele te ama. Porque Ele quer você com Ele. Não despreze essas coisas, não despreze o dom. Deus deu dom para você. Tem muitos dons. Tem pessoas que têm dom para que pessoas pregam, tem dom que pessoas cantam, tem dom que pessoas dão estudo bíblico, tem dom que pessoas oram e as coisas acontecem. São dom que Deus dá para nós. E tem muitos dons. E nós temos que cuidar. E você tem que descobrir o seu dom. Qual é o dom que você tem? Quando você descobre o seu dom, o que é que você vai fazer? Você vai aperfeiçoar o seu dom. Se você canta, você vai cantando, e daqui a pouco você está cantando muito bem, para a honra e glória de Deus. Se você prega, você vai aperfeiçoando e você vai pregando e cada vez você vai melhorando as suas pregações. Isso é para a honra e glória de Deus. Aperfeiçoamento, nós precisamos fazer isso. Para o andamento da causa de Deus. Para que Deus cuide de nós. Para que Deus, nos guie no seu caminho. Nós vivemos num mundo difícil, queridos, onde as pessoas, hoje em dia, pensam somente em si. Pensa somente em si. Você chama as pessoas para a igreja, as pessoas falam que não vem porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, sabe? E cada dia as pessoas vão se afastando de Deus, se afastando. E nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, nós temos que aproximar as pessoas de Cristo. Essa tarefa cabe a mim e a você, mas nós temos que pedir a orientação do Espírito Santo. Nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe cada um de nós. E eu quero fazer um convite para você. Não é um convite, é um apelo para você. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Principalmente pessoas que estão ouvindo a live e agora, eu sei que ela não está sozinha, está com pessoas na sua casa, e que essas pessoas possam ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e volte para Jesus. Pessoas que não se afastaram, não quero dizer se afastou, mas que deu tiraram umas férias. Já está no tempo de voltar. Jesus está esperando. Então você pode até estar ouvindo através da live, mas venha para a igreja. E olha o convite que eu falo, vou aqui ler para você. Apocalipse 22, verso 17. Apocalipse 22, verso 17, já está lá. Olha só. O Espírito e a noiva diz. Quem é a noiva? A igreja. Diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha só. Aqui Deus não está falando, você tem que vir, está falando, quem quiser. É quem quiser. Quem quiser está disponível. O Espírito Santo está disponível para quem quer. Se eu quero, ele está disponível. Se eu não quero, ele não vai me forçar. Porque Deus não força ninguém, mas ele está chamando você. E já está na hora de você voltar. Já está na hora de você voltar para a igreja. E aqueles que estão aqui, permaneçam até a volta de Cristo. Não saia, queridos. Não saia daqui pensando que você vai achar coisa melhor lá fora, que você não vai achar. Você não vai achar coisa melhor. Sabe? Quando você tem Deus, você tem tudo. Sabe? O Salmo 23 diz assim, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que na versão original diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Mesmo que você passe escassez, você tem o Senhor e você tem tudo. Quando nós temos Deus, nós temos tudo. Quando nós não temos Deus, nós não temos nada. Sabe, então olha só. O dom do Espírito Santo não é você falar em línguas estranhas. O dom do Espírito Santo é você conduzir pessoas a Cristo. É para isso que Ele deu dom para mim e para você. Para você conduzir pessoas a Jesus. E nós
somos pessoas que temos um privilégio muito grande. Nós temos um privilégio muito grande de ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias, falando comigo e com você. Vai orar, vai ler a Bíblia, sabe? Vai orar pelo teu irmão que está passando por dificuldades. Vai orar, sabe? Então faça isso, ore um pelos outros. Vamos fazer essa corrente de oração, orar um pelos outros, colocar os nossos irmãos nas mãos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Nós precisamos urgentemente do Espírito Santo em nossas vidas. Só para nós encerrar, eu vou comentar aqui algo que eu sou um senhor que eu fico sentado nos bancos da igreja, aqui e nas outras igrejas que eu vou de vez em quando, e eu fico prestando atenção. O que é que acontece? Nós falamos muito no nome de Deus e devemos falar, claro. Falamos também muito no nome de Jesus e devemos falar, é claro. Mas no nome do Espírito Santo nós falamos muito pouco. Muito pouco. É como se Deus e Jesus estivessem num patamar e o Espírito Santo em outro. Queridos, Deus, Jesus e o Espírito Santo estão no mesmo patamar. Eles são o Criador. Deus quer salvar você, Jesus quer salvar você, o Espírito Santo também. Esse é o trabalho deles, mas nós, às vezes, nós diminuímos o Espírito Santo, e não é para nós fazer isso. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma força ativa que nem alguns aí pregam. Ele é Deus, Criador. Gênesis 2 diz isso, que quando ele estava sobre a face das águas, ali no começo da criação, ele é Criador. Então vamos falar mais do Espírito Santo, nós precisamos de falar mais e buscar ele mais. Nós temos que ter o Espírito Santo, porque se nós não tivermos o Espírito Santo, eu vou repetir outra vez. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos entrar no céu. Você pode ter certeza disso. Porque Saul teve o Espírito Santo, e ele abandonou o Espírito Santo, e ele não vai entrar no céu. Entende? Então busca o Espírito Santo. Vai chegar um momento da história que eu vou estar sentado do seu lado. Você vai receber o Espírito Santo e talvez eu não. Por quê? Porque eu não busquei. Eu não coloquei a minha vida de acordo com a vontade de Deus. E eu preciso de fazer isso. E o Espírito Santo, olha aqui, o Espírito Santo é o meu e o seu passaporte para a eternidade. O Espírito Santo. Então dê mais crédito. Sabe, dê mais crédito ao Espírito Santo, porque ele é o Deus Criador. Na criação, quando Deus formou você, ele estava presente. Quando Deus estava ali, criando Adão, o Espírito Santo também estava criando. Jesus também estava criando. Então ele é o seu e o meu Criador. Vamos colocar isso em prática, queridos. Em prática. Vamos buscar mais o Senhor. Precisamos de comunhão com Deus. Sabe, comunhão com Deus nós precisamos todos os dias, todos os momentos. A gente sai de casa de manhã para o nosso trabalho, não sabe se nós vamos voltar para casa à tarde, à noite. Não sabemos. Mas através do Espírito Santo, ele guarda nós. Ele conduz nós durante o dia, durante nossa vida. Vamos ser mais, sabe? Vamos buscar mais esse poder para nós. Não buscar esse poder para nós se engrandecer, não é para isso, mas nós buscar esse poder para conduzir a igreja de Deus rumo a Canaã celestial. E conduzir outras pessoas que ainda não conhecem essa mensagem. Trazer essas pessoas para Cristo. É para isso que Deus nos deu o dom, foi para isso. Não foi para você falar em língua, nem para você falar bonito, não foi para isso. Foi para você trabalhar na causa de Deus. E que Deus abençoe você. Que Deus te ilumine. Que Deus te dê uma noite abençoada e amanhã volte. Porque a semana ainda tem, a semana continua. Volte amanhã para buscar mais poder do Espírito Santo. Eu quero, nesta noite, orar por vocês. Qual foi a ordem de
Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Essa foi a ordem de Jesus para mim e para você. E que nós possamos ter isso em mente. Nós possamos. Outro, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 10, Deus deu dom para nós cuidar de pessoas. Para nós cuidar de pessoas. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Você pode ler aí ou de sua casa. Mas Deus deu esse dom para você cuidar de pessoas. Sabe? Para você cuidar de pessoas. Que Deus abençoe você. Vamos se colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, bondoso Pai, obrigado, Deus, por nós estar aqui essa noite diante de Ti. Obrigado porque o Senhor conduziu cada um de nós para ouvir a Tua voz. Obrigado a Deus porque o Senhor nessa noite, a Tua palavra falou sobre o poder do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E que nós, ó Deus, possamos abrir a nossa mente, o nosso coração e convocar o Espírito Santo para habitar em nós. Ó Deus, cada dia, cada minuto, cada hora, nós precisamos desse poder na nossa vida. Ó Deus, que nós não venha fazer caso de Ti, mas que nós venha se apegar a Ti. Eu acabei de falar aqui que se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos entrar no céu. E isso é verdade. Porque não adianta eu ter Jesus, ter Deus e não ter o Espírito Santo. É a mesma coisa de eu guardar 9 mandamentos e não guardar o sábado. Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa nossas famílias. Que cada lar aqui nessa noite é representado. Naquele grande dia, possa olhar para Ti e falar, esse é o Deus que eu estava esperando. E juntos nós podemos subir contigo para toda a eternidade. Não somente nós, mas as pessoas que vivem em nossas voltas. Que nós possamos, ó Deus, ser instrumento nas Tuas mãos. A Tua palavra diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que o Senhor estará à porta batendo. E se nós ouvir a Tua voz e abrir a porta, o Senhor entra e faz mudança em nossas vidas. É isso, Senhor, que nós queremos, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, de coração aberto nessa noite. Entra e senta no trono do nosso coração. Nos ajude, Senhor. Cure as pessoas que estão no leito de dor. As pessoas que estão enfermas, Senhor. Cure elas. Liberte elas, Senhor. Aquelas que estão, ó Deus, em conflitos em seus lares. Aquelas que estão passando, ó Deus, por dificuldade e desafios. Que o Senhor possa estar do lado de cada um. Nos ajude, Deus. Nesse momento nós vamos sair para nossas casas. Nós te pedimos a proteção dos Teus santos anjos e do Espírito Santo. Que nós possamos ser guardados por Ti. Não só hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. Nos ajude, nos ilumine. Não há mérito nenhum em nós, mas é no doce nome de Jesus. Que um dia decidiu morrer na cruz por nós, para nos dar vida. É em nome dele que nós te rogamos. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Que todos tenham uma volta segura para casa, com a bênção do Senhor Jesus. Amanhã estaremos aqui, mais uma vez, clamando pela presença do nosso Deus, clamando pela presença e ação do nosso Mestre em nossa vida.